Bem, hoje nós vamos falar de um assunto que é a equação do primeiro grau. E vamos para a definição. A equação do primeiro grau, na variável real x, é toda equação que pode ser expressa na forma ax mais b igual a zero, no qual a e b são números reais e a diferente de zero. E por que nós temos uma equação do primeiro grau aqui? Porque a nossa incógnita, a variável aí no caso é o x, está elevada ao expoente 1, né? Então, nós temos aqui uma equação do primeiro grau. É interessante também falar do valor do a e do b. O a e b, eles são coeficientes da equação do primeiro grau. No caso, o a é o valor que está multiplicando a variável x, ou seja, ele é o coeficiente do x. O b é o valor que não tem variável x ali, ou seja, ele é o termo independente da equação do primeiro grau. Ele independe da variável x. E é interessante notar que o a e b eles são números reais, só que o a não pode ser zero, porque se nós tivéssemos um a valendo zero, nós teríamos uma multiplicação, que seria 0 vezes x. E o que aconteceria? Iria sumir nossa variável. Ou seja, o a, então, a gente vê que ele não pode ser zero. E tanto o a como o b, eles são os valores que definem os coeficientes dessa equação. Lembrando que o a deve ser diferente de zero. Nós vamos ver aqui nesse exemplo da letra A, vamos ver aqui essa equação. 2x menos 5 igual a zero. Temos essa equação do primeiro grau, né? E nesse caso, nós vemos que o a é o valor que está multiplicando o x. Ou seja, ele é o coeficiente do x, que vale 2. E o b é o termo independente, ele vale menos 5. Mas olha só, pessoal, na matemática, mais especificamente em qualquer equação, você pode multiplicar a equação por um número, desde que você multiplique dos dois lados da igualdade. Nessa equação, por exemplo, 2x menos 5 igual a zero, se nós multiplicarmos ela por menos 1, o que acontece quando multiplicamos uma equação inteira por menos 1? Os sinais ficarão todos trocados, né? Ou seja, nós teremos outros valores para os coeficientes a e b. Então vamos lá. Vamos fazer a multiplicação aqui por menos 1 nessa equação. 2x positivo multiplicado por menos 1 vai ficar 2x negativo. O menos 5 vai ficar mais 5, igual a zero. Então, nós temos aqui que o a vai valer menos 2 e o b vai valer 5. Nós temos aqui um outro exemplo. Nós temos aqui mais uma equação do primeiro grau e nós vamos transformar ela no formato ax mais b e identificar os seus coeficientes. Então, ela vai ficar assim. Nós temos aqui, nós vamos ter que passar esse 2x mais 1 para o primeiro membro. Então, vamos repetir, vai ficar 3x, o 2x que está positivo passa negativo, repete o menos 4, e o 1 que está positivo passa para o primeiro membro negativo igual a zero. Aí nós temos 3x menos 2x igual a x, e menos 4 com menos 1, menos 5, igual a zero. Então, nós temos aqui que o a vale 1, né? Que quando tem só o x vale 1, e o b vale menos 5. Agora, nós temos aqui um exemplo, um outro exemplo aqui, a letra C, né? Que também é uma equação de primeiro grau. E nós vamos transformar ela para o formato ax mais b. Então, aqui nessa equação, né, 12 menos 3x sobre 4 igual a 2x. Nós vamos passar o 2x para o primeiro membro, como tem aqui a setinha ensinando, vai ficar 12 menos 3x sobre 4. O 2x, que é positivo, passa negativo, né, igual a zero. Eu esqueci aqui de colocar um 4, mas tem um 4 aqui embaixo, é 3x menos 4, ou 3x sobre 4. E nessas variáveis aqui, que não tem nada, a gente subentende que tem 1.
nós precisamos tirar o MMC. Como eu só tenho 4, então eu repito o 4, né? Que ele vai ser o meu resultado MMC. Então, vamos fazer aqui. Vai ficar 4 dividido por 1 é 4. 12 vezes 4, 48. Menos 4 dividido por 4 dá 1. 3x vezes 1, 3x. Menos 4 dividido por 1 dá 4. 2x vezes 4, 8x igual a 0. Aqui, se nós passarmos o 4 para o segundo membro, ele vai multiplicar com 0 e vai ficar 0. Correto? Então, nós vamos resolver nessa equação aqui. Vai ficar 48 menos com menos, mais, né? Sinal do maior, 3 mais 8, 3x mais 8x, 11x. Nesse caso aqui, nós temos o A, né, que é o coeficiente de x, ficou menos 11, e o B, que é o termo independente, ele vale 48. Raiz de uma equação do primeiro grau. Raiz de uma equação do primeiro grau é um número que transforma a equação em uma sentença verdadeira. Vamos ver esse exemplo aqui. 3x menos 12 igual a 0. Vamos resolver essa equação. 3x igual, passo 12 para o segundo membro, ele está negativo, passa positivo. X igual a 12 dividido por 3. X igual a 4. Então, o 4 aqui é a raiz dessa equação. Pois se nós pegarmos o 4 e a gente substituir ele no lugar do x, na variável x, nós teremos 12 menos 12 igual a 0. Ou seja, teremos uma sentença verdadeira. Soluções de uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau pode ter uma única solução, infinitas soluções ou nenhuma solução no conjunto dos números reais. Por exemplo, nós vamos ver aqui essa questão aqui. Nós vamos fazer a resolução dessa questão. Nós já identificamos aqui que nós vamos ter que passar o 3x para o segundo membro. Então, fica assim, 5x, 3x está positivo, passa para o primeiro membro, negativo, igual a 6, o 8 vai para o segundo membro positivo. 5x menos 3x igual a 2x. 6 mais 8, 14. X igual a 14 dividido por 2. X igual a 7. Então, o conjunto pode ser representado por essa forma. Então, aqui nós temos a solução valendo 7. Nesse outro exemplo aqui, resolva em reais a equação 3x menos 2 sobre 2 menos x sobre 3 igual a 3. Aqui no caso, nós temos a subtração de duas frações, né, com denominadores distintos. E nós precisamos também tirar o MMC. Como aqui no caso o 2 e o 3 eles são números primos, o MMC é a multiplicação deles dois. Então, 2 vezes 3, 6. Aí nós vamos fazer, né? 6 dividido por 2 dá 3. 3x vezes 3, 9x. Menos 6 dividido por 2 dá 3. 2 vezes 3, 6. Menos 6 dividido por 3 dá 2. X vezes 2, 2x. Igual 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 3, 18 sobre 6. Nós cortamos aqui os denominadores, né? E 9x menos 2x, 7x. Menos 6 igual a 18. 7x igual a 18. O 6 que está no primeiro membro passa para o segundo membro, troca o sinal, vai ficar positivo. 7x igual a 18 mais 6, 24. X igual a 24 sobre 7. E aqui nós temos também a nossa solução, que é uma fração, que fica 24 sobre 7. Bem, por aqui nós finalizamos nosso assunto sobre a equação do primeiro grau. Lógico que tem muito mais coisa,
né? Aqui nós abordamos somente uma parte do assunto e eu espero que essa aula contribua para o aprendizado de vocês de alguma forma. Obrigada!